Mas, mais uma vez aqui, pessoal, vamos falar sobre expansão territorial no Brasil. Nós falamos da expansão territorial como bandeirismo, acabei de gravar para vocês, né? Mas nós vamos falar agora de algumas cidades, alguns povoamentos que vão surgir com isso, tá? Que são importantes para você, que pode cair na sua prova. No século XVII, houve o início da expansão territorial, né? Então, os portugueses vão desrespeitar mais ainda o Tratado de Tordesilhas, e nós vamos ter 3 elementos humanos que vão se destacar nisso. O bandeirante, que já falamos, né, organizando as expedições para o apresamento de índio, para o caçar o escravo fugido, para buscar o ouro no interior. Vamos ter também o vaqueiro, porque no Nordeste o vaqueiro vai ser de muita importância para a expansão ali na área do Nordeste, e depois também no sul do Brasil. E a figura do jesuíta, tá? Além disso, por que o jesuíta, professor? Por quê? Porque o jesuíta, quando ele ia fazer a sua missão, que era espalhar a fé cristã, ele tinha como principal alvo o nativo, e o nativo está no interior, então ele ia para o interior. Tem um filme chamado A Missão, né, com Robert De Niro, que fala muito bem sobre isso. E os jesuítas, eles não tinham medo, eles iam mesmo, eram aventureiros. Acho que pela fé eles iam e conseguiram expandir muito com seus aldeamentos, né, com as suas missões e reduções, né, que vão ser muito no interior do Brasil, tá? Outra coisa, pessoal, da nossa expansão territorial é que o Tratado de Tordesilhas, ele era imaginário. Então, esse Tratado de Tordesilhas, ele não vai ser respeitado. Naquela época não tinha uma topografia como a gente conhece hoje, por satélite, toda assim, não existe isso. Então ninguém sabe onde estava o Tratado de Tordesilhas, tudo bem? Vamos falar das regiões conquistadas. A primeira, Paraíba. Uma vez, porque pode cair isso na prova? Pode. Já caiu na prova de vocês, perguntando ali qual a cidade de João Pessoa, qual foi a sua origem. Então, a Paraíba, em 1584, nós vamos ter a ação de Frutuoso Barbosa, que depois das primeiras derrotas, né, ali tentando tirar índios, tirando alguns invasores, ele vai, né, junto com Diogo Valdez, ele vai fundar um povoamento chamado Forte de São Felipe e São Tiago, né? E além disso, ele funda a cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa. O que você tem que saber? Filipéia de Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa. O Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte era um dos últimos redutos dos franceses. Os franceses estiveram ali, nós falamos da segunda invasão francesa, né? E com isso, nós vamos ter alguns portugueses que vão ali tentar retirar esses invasores, o Manuel de Mascarenhas Gomes, o Alexandre de Moura, o Jerônimo de Albuquerque, né? E com isso, em 1597, eles fundam o Forte dos Reis Magos. Forte dos Reis Magos, atual cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, tá? No Ceará nós vamos ter Pero Coelho de Souza, também tentando desalojar vários franceses que tinham ali ainda, e vão conquistar, né, o Ceará, mas já com a ajuda de um carinha chamado Martim Soares Moreno, né? Também vão fundar um forte que vai gerar a cidade que hoje é Fortaleza, né? Um forte militar. Grão-Pará é na Amazônia, só que não é lá na Amazônia, quando você chegar hoje, a Amazônia, a gente pode dizer que o Maranhão ali era considerada a Amazônia. Então, o Grão-Pará vai ser ocupado por um cara chamado Francisco Caldeira de Castelo Branco, tá? Então, ele vai fundar o Forte Presépio. Presta atenção, em Natal, a origem de Natal é o Forte... Deixa eu olhar novamente aqui, o Forte dos Reis Magos, por isso confunde. E já o Grão-Pará, que vai fundar a cidade de Belém, que vai ser a origem, é o Forte do Presépio. Então tudo parecido com o Natal, não vai confundir isso aí, tá, pessoal? Forte Presépio, Belém. Forte dos Reis Magos, Natal, tá?
e logo depois disso nós vamos ter algumas outras conquistas no Nordeste. Mas os importantes são esses aí que eu acabei de falar. Outra coisa, pessoal, é interessante você entender também a presença portuguesa no sul do país. Tá? O sul do país, ele era quase todo da Espanha. Você pode ver que o Tratado de Tordesilhas pega apenas uma pontinha ali. Tá? Só que atraído ali pelos rios da Prata, aquela área ali vai ser muito, muito importante. Principalmente até na nossa república, até no nosso império, nós vamos ter a Guerra do Paraguai ali naquela área. Né? Em 20 de janeiro de 1680, o português Manuel Lobo vai fundar a colônia do Santíssimo Sacramento. Essa colônia de Sacramento vai mudar de mãos de um montão de vezes, tá? Só que essa área, a margem esquerda do estuário do Prata, tá lá até hoje, a cidade de Santíssimo de Sacramento, né? Garante a presença portuguesa ali, tá? Só que aquela área, pelo Tratado de Tordesilhas, não era de Portugal, tá? E aí começa uma grande disputa ali naquela área. Né? A ocupação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina está inserida nesse processo aí de ocupação da colônia de Sacramento e aquela região sul. Os ataques às missões foram responsáveis pelo aparecimento de rebanho de gado pelos campos sulinos, que unido ao gado trazido da Europa garantiram a sua ocupação. Então, você percebe que o sul é diferente do Nordeste. Nós vamos ter uma ocupação diferente. Nós vamos ter famílias chegando ali, ocupando aquele espaço e criando gado, criando formações de povoamento, não igual no Nordeste, que no Nordeste era fortes que eram criados, para expulsar franceses e invasores. Aqui não. Aqui são grandes famílias que vão vir dos Açores para fundar núcleos populacionais, aí aparecendo importantes núcleos, como Laguna, como Florianópolis e como Porto Alegre. Tudo bem? E a pecuária, pessoal? A pecuária, ela tem no Rio São Francisco o seu maior incentivador de expansão. Né? Então, a sua introdução nos engenhos do litoral nordestino. A pecuária ela vai servir, como eu falei, de subsidiária à cana-de-açúcar. Então, ela vai ajudar na cana-de-açúcar. Então, ela expande para o litoral, do litoral para o interior, através do Rio São Francisco, chamado também de Rio dos Currais. Tá? Então, essa é a área que vai ser expandida através da pecuária. Então, a pecuária também é um fator de expansão. Outra região que voltaria também para a pecuária é o sul de Minas Gerais. Também é outra região que também será expandida através da pecuária. E algumas outras cidades, né? Cidades do interior de São Paulo, que você conhece hoje como Sorocaba. Sorocaba foi um ponto, né, de comércio entre o sul, que criava gado, e as regiões, quando começar a surgir as minas, a região de Minas. Então, Sorocaba ela vai ficar no meio e ela será um entreposto comercial. Tanto como Feira de Santana. Feira de Santana será um entreposto comercial entre o charque não, né? Mas o couro que vem no Nordeste, porque naquela época a maioria do material usado, roupa e até o material para os grandes mineradores, era a partir, né, do couro. E esse couro vinha do Nordeste. Né? Esse couro vindo do Nordeste, Feira de Santana era um entreposto comercial. E o charque vindo do Sul para alimentar os mineradores, vinham do Sul. E Sorocaba vai ser um grande entreposto comercial. Feira de Santana, couro vindo do Nordeste. Sorocaba charque vindo do Sul. Beleza, pessoal? Tudo isso com variação na expansão territorial brasileira. Tá? E o fim da União Ibérica? O fim da União Ibérica vai ser o que nós chamamos de restauração portuguesa, trazendo de volta a dinastia de Bragança. A mesma dinastia que é Dom Pedro I, Dom João VI, tá? E essa União Ibérica, é claro, trouxe prejuízo para Portugal, né? E Portugal entra novamente numa profunda crise. Os inimigos dos reinos unificados, ou seja, o inimigo de Portugal, principalmente da Espanha, tomaram grande parte do Império Colonial espanhol e português. Né? Além de tomar, vão
dominar, como a Inglaterra vai dominar aqui o Brasil. Economicamente, nós vamos ficar à mercê da Inglaterra, como Portugal era, tá? O movimento de restauração da coroa portuguesa vai contar com a ajuda da Inglaterra, da França e da Holanda. Mas é claro, essa ajuda vai fazer com que Portugal faça diversos tratados, muitas das vezes desastrosos, para a economia portuguesa. Né? Dom João firmou um contrato com a Holanda, o Tratado de Haia, cedendo as ilhas Molucas e o Ceilão, além de pagar uma indenização de 4 milhões de cruzados pela perda do Nordeste brasileiro. Os holandeses foram expulsos, né? Então Portugal, além de ceder algumas terras na África, ainda vai pagar uma indenização aos holandeses. Com a Inglaterra foram firmados vários tratados, né? E o Tratado de Meta, em 1703, foi o mais importante, o que cai mais em prova, que é o tratado que vai ser o chamado de panos e vinhos, né? Que versa de panos e vinhos, os vinhos portugueses, um dos principais produtos de exportação de Portugal, e as manufaturas inglesas. Portugal comprava Portugal comprava manufaturas e a Inglaterra comprava vinho. Só que a partir disso, pessoal, o Tratado de Meta vai ter uma consequência muito ruim para Portugal. Por quê? Porque vai arruinar as manufaturas portuguesas, que está vindo da Inglaterra. Então a burguesia portuguesa ela se vê muito mal com esse tratado de Meta, né? Conduzindo os portugueses acabam sendo conduzidos a uma catastrófica especialização da produção de vinho. O que? Vai gerar o quê? Vai gerar crise de abastecimento, porque vinho eu vou produzir porque eu estou vendendo para a Inglaterra, mas as outras coisas eu deixo de lado. Então, a própria população portuguesa vai sentir isso, tá bom? Outra coisa que nós podemos colocar. A restauração, ela vai ser marcada para nós, como colônia, de uma política nova, especialmente no que se refere à fiscalização. Nós vamos ter o Marquês de Pombal, né, que vai fazer uma política de fiscalização muito intensa e centralização na pessoa dele. Em 1642 foi criado um conselho chamado Conselho Ultramarino, um órgão encarregado de centralizar toda a administração do comércio português aqui na nossa terra, na colônia portuguesa chamada Brasil. O fiscalismo se tornou mais repressivo. Vão ser criadas companhias de comércio, a do Maranhão e a Companhia de Comércio do Brasil. A Companhia de Comércio do Maranhão vai ser até motivo de dos nossos próximos assuntos, que vai ser motivo de uma revolta lá no Grão-Pará, tá? Política marcada, então, de centralização pelo progressivo enrijecimento do pacto colonial. Então, Portugal vai crescer mais o olho no Brasil, porque aqui era de onde ele tirava a sua subsistência, né? Então ele vai centralizar mais, vai tentar evitar muito mais o contrabando do ouro, o contrabando dos diamantes e outras coisas mais, e essas medidas vão fazer surgir, então, as primeiras manifestações nativistas unidas a algumas, ou sejam, duas manifestações emancipacionistas. Emancipacionista quer a independência, as nativistas querem apenas melhorar uma injustiça local, tá, pessoal? Então, no próximo episódio, no nosso próximo assunto, nós vamos falar desses movimentos nativistas e emancipacionistas. Um grande abraço e olhem o nosso slide, que muitos de vocês já têm, quem não tem, pega com um colega, vocês vão ter tudo isso que eu acabei de falar. Não deixem de estudar, pessoal. Não deixem de estudar. Vocês vão prestar um concurso e não vão perder por causa de um vírusinho essa vaga na SpaceX. Um abraço.